profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel foi escrito pelo profeta Ezequiel, né? E o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel, ele era de uma família sacerdotal. Ele também já estava se preparando para ser sacerdote, mas ali logo ele foi preso, né? E ele deixa aqui nessa mensagem um grande exemplo. Quando o Senhor levou ele ali em visão, né, para aquele rio. Como assim o Senhor também um dia levou Ezequiel para o vale de ossos secos. Ele também foi levado em espírito, em visão, também ao rio. E o Senhor ali, ele, através da sua palavra, ele fala aqui, eu vou deixar aqui alguns pontos sobre essa passagem de Ezequiel. O ponto 1, que diz assim: água nos tornozelos. O profeta não podia mais permanecer. O versículo 1, né? O versículo 3, que diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel e mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, mas quedavam pelos tornozelos. Ezequiel, ele estava ali com água nos tornozelos. E ele não poderia ficar só até ali. O Senhor, ele queria que ele fosse mais adiante. E isso acontece muitas vezes conosco. A gente, quando estamos na presença do Senhor, quando a gente começa a fazer a obra do Senhor, quando a gente começa a exercer o nosso chamado, a gente quer estar ali com água nos tornozelos. A gente não quer se aprofundar. Mas o Senhor, ele nos ajuda. Ele levou ali Ezequiel para se aprofundar mais naquelas águas. E no ponto 2 diz assim: só entre as águas que foram medidas por Deus. Não entre em turbulência, só passe em águas que Deus passou. Né? No versículo 4 diz assim: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me deram pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar águas que me davam pelos lombos. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, ele mediu primeiro aquelas águas para poder Ezequiel passar. E nós temos que só andar, só passar por lugares que Jesus passou. Aleluia. E deixar primeiro Deus medir o nosso caminho. Muitas vezes a gente quer passar na frente do Senhor, a gente quer pegar atalhos e se adiantar com o chamado. Tudo tem um tempo determinado. Aleluia. O Senhor, ele mediu para poupar que Ezequiel depois passasse e avançasse. Glória a Deus. O terceiro ponto diz assim: não se satisfaça com lugares de passagem. Não podemos estacionar em oração seguida. Há lugares que a gente não está e é para a gente permanecer. Há lugares que é de passagem. A gente tem que avançar. A gente não pode ficar, se conformar com água só no tornozelo, né? No tornozelo, a gente tem que avançar. É só um lugar de passagem, aquele lugar rasinho, a gente tem que avançar. E como é que a gente avança? A gente avança, começa a avançar através da oração. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, mais a gente encontra água. Quem é essa água? É Jesus Cristo. E quanto mais a gente se aprofunda, e quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus a gente encontra. Aleluia! O quarto ponto diz assim: não devemos surfar, devemos mergulhar. Quem surfa, aparece. E quem mergulha, desaparece. Aleluia! Então, aquele que vive na superfície, ele vive para aparecer. Mas aquele que mergulha, ele desaparece, mas o Senhor aparece na vida dele. Glória a glória de Deus aparece na vida dele. Aleluia! Então que a gente não queira ficar no raso, na superfície, para que a gente venha aparecer. Mas que a gente mergulhe profundo, para que Deus assim ele venha aparecer na nossa vida. Aleluia! Quando a gente mergulha nas águas do Senhor, lá dentro tem mistério. Deus ele nos dá mistério. Porque os mistérios de Deus, ele é